Boa noite! Meu amigo querido. Saudade de vocês, viu? Eu também de você, cara. Bom Saudade demais te muito. ver, te encontrar por aqui. Dá um abraço. Deixa eu ajeitar direito esse negócio aqui. Uhum. Peraí. Você está me ouvindo bem? Tô direitinho. E você? O pessoal tava me falando ontem. Ó, a Patrícia perguntando se está com saudade dela também. Demais. Mais dela, na verdade. Deixa eu fazer minha média, né? Mas saudade de todos vocês, das meninas, da sua família, do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, de todo mundo. Ih, falamos tanto de você essa semana, cara. Rapaz, vocês são muito Falamos com queridos. saudade. Falamos com saudade. Vocês são muito queridos. Olha só, o Chico da Comuna do Imirim. Fala, Chico. Boa noite, tudo bem? Pessoal chegando. A Josi Espíndola. A Caetanos. Nossa, quanta gente. Gente, não dá para dar boa noite para todo mundo. Todo mundo não vai dar, não dá. Ó, tem gente falando já que vai bombar. Fala, Marião, Mário Américo também por aqui. Todo mundo chegando. Escuta, sem mais delongas. Ah, o Pedro tá por aqui também, cara. Tá aí, tá lá. Tá conectado aí. Bom, Escuta, sem mais mano, delongas. você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, cara. Graças a Deus. Toda a sua família, né? Caminhando bem, nos readaptando todos, né, nesse período, mas com as coisas, graças a Deus, caminhando bem, enfim. Ó, o Lúcio, querido, fala, Lúcio, querido, CG de São Mateus, olha só. Dizer para você, as lives têm sido muito abençoadoras, viu? Poxa, obrigado. Muito, muito. O que tem sido discutido, os assuntos que vocês estão tratando, muito legal. Muito legal. Ó, o Joselino Pacheco diz assim, hoje vamos ganhar da Globo. Então é só você convida aí os seus amigos. Vai nesse aviãozinho aí, ó. Todos vocês. Clica nesse aviãozinho, convida seus amigos todos aí e vamos encher essa live. Boa, ótima lembrança. Pessoal, tá vendo esse aviãozinho que tem embaixo ali na tela, do lado direito? Aperta ali e vai mandando para os seus amigos, que isso traz mais gente para participar aqui do nosso papo. Gedeon tá junto aqui também. Salve, professor. Abraço. Bom, vamos lá. Eu vou, sem mais delongas, para quem não conhece, vou apresentar o meu convidado, porque eu tenho uma satisfação enorme de receber um baita amigo aqui hoje à noite. Um amigo queridíssimo. Um cara que, desde muito cedo na vida, nunca correu da luta. Lutador, guerreiro. Um cara que sempre aceitou com humildade os desafios que foram aparecendo diante dele, durante a vida dele, durante a caminhada dele, e com muita paciência, com muita resiliência, com muita força e graça de Deus, foi avançando. Amém. Ele é teólogo, ativista comunitário, professor e pastor da New Life Church em Framingham, Massachusetts. Eu estou falando de um amigo que está vivendo há mais de 3 décadas nos Estados Unidos. É o pastor Manuel Oliveira, que é casado com a queridíssima Ana, aliás, muito mais querida que ele, tá, gente? Eu não vou falar isso. Pagou com a mesma moeda. Mas obrigado. Ao senhor pertence a vingança, não a você, tá, meu irmão? Pai do Pedro, da Sara, pastor de uma igreja linda nos Estados Unidos, na região de Massachusetts. Enfim, um cara que tem um trabalho lindo. Aliás, quando foi para os Estados Unidos, não foi só em busca do tal do sonho americano. Ele é alguém que tem, entre os americanos, diariamente, lutado em nome de centenas de outros brasileiros migrantes que chegam aos Estados Unidos sem eira nem beira. Essa é um pouco da vida, da missão e das lutas do Manuel. Irmão, bem-vindo, boa noite. Obrigado. Eu já vou direto. Vamos direto. Te fazer aqui a primeira pergunta. Vamos lá. Para a gente começar o nosso papo. Eu, aliás, queria começar esse papo entendendo um pouco, a gente se falou um pouco hoje, mas entendendo um pouco das mudanças que estão acontecendo no cotidiano das pessoas aí nesse período que a gente está vivendo, nesse período de isolamento social, de recolhimento. Uhum. Você pastoreia em Framingham, pastorei em Marlborough, aí em Massachusetts. Isso, que é uma Como é que cidade estão sendo esses novos tempos aí? Tá. O nosso estado é o 3º estado com o maior número de casos do país, Júnior. E no nosso condado, que se chama Middlesex, o nosso condado, a cidade de Framingham, onde a igreja está, é a cidade com o maior número de casos, e Marlborough, onde eu moro, a segunda com o maior número de casos. Então, nosso estado está vivendo uma realidade bem mais forte do que outros estados americanos. E esse isolamento social
ele pegou as pessoas num ponto muito frágil, porque a correria da vida tirou de nós a compreensão sobre parar, sobre aquietar. Então veio uma força externa e nos obrigou a desligar os motores. E muita gente não sabe lidar muito bem com isso, né? Então, por exemplo, eu vi estatísticas de lugares onde a violência doméstica aumentou muito. Eu vi estatísticas de lugares onde as pessoas que trabalham com saúde mental tiveram que fazer muito mais atendimento via telefone, porque as pessoas simplesmente não sabem lidar com esse momento de aparente inatividade. Porque não é um período improdutivo, de maneira nenhuma. Nossa, aliás, ele pode ser muito mais produtivo do que nós imaginamos. Não é um período de inatividade, é um período em que a gente pode fazer muitas coisas, né? Mas é um período que a gente precisa voltar um pouco para si, para a família, para o local, para o seu próprio coração. E isso não bateu muito bem com muita gente. Então, nós temos... A situação aqui no nosso estado é assim, o isolamento social, os serviços não essenciais todos fechados, era até dia 4 de maio, o nosso governador pediu para que fosse agora até o dia 18 de maio. Então, e nós estamos saindo do inverno muito longo, né? Eu moro num lugar onde de outubro a maio, a abril, é muito frio, noites muito longas. Então, as pessoas vêm já dessa reclusão pelo próprio inverno para um período de reclusão agora por causa da pandemia. Uhum. Agora, tá muito ruído aí para você, não? Para mim tá um ruidão da rua também. De vez em quando só que pega, mas tá baixinho, tá tranquilo. Tá. Eu, semana passada, questão de mais ou menos 10 dias, eu vi uma história, e aí eu queria que você falasse um pouco dela, do tanto que você acompanhou, uma história de uma casa de repouso, aí em Massachusetts, onde 68 idosos faleceram por causa do coronavírus. Como é que essa história foi contada aí? Qual foi o impacto disso? Não é só ela é uma das. Na igreja que eu pastorei, nós temos diversas enfermeiras, pessoas que trabalham nesse local e em outros como esse. Os centros que aqui a gente chama de nursing homes, os lugares para onde os idosos vão, muitos deles se tornaram foco de contaminação. Então, tem um outro aqui perto, de 168 pessoas lá, 92 estão contaminadas e mais 13 das pessoas que trabalham, Júnior. Meu Deus. Então, é uma situação muito triste por causa do próprio estado da pessoa, né? A pessoa mais velha que foi deixada ali pela família, que às vezes recebe pouquíssimas visitas, e ainda assim, quando adoecida ali dentro, precisa ficar no isolamento. Então, fica com menos contato ainda, são pessoas mais fragilizadas emocionalmente, fisicamente nem se fala, você como médico sabe muito mais disso, mas muito triste, muito triste. Tem muitas histórias tristes demais aqui. Ontem eu perdi um amigo aqui, um americano. Ele não pelo Covid, mas ele caiu e bateu a cabeça. O ponto triste é esse. O sepultamento dele vai poder ser a esposa e 3 filhos. E como é que o pessoal está lidando com essa restrição de mobilidade, Manuel? Pois é. As pessoas estão aceitando bem, estão reagindo contra. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, a gente está num momento bastante difícil. Há uma tensão grande acontecendo na cidade e no estado. No estado, a gente tem só 48% das pessoas respondendo ao isolamento. Claro que a gente entende todas as limitações, porque é uma situação extremamente tensa, no sentido de que é uma luta fina entre a preservação da vida e a preservação econômica. E isso tudo tem tido um impacto enorme. O Brasil está avançando no número de casos. Ontem nós passamos a China, lamentavelmente. Eu vi. E a gente percebe um movimento de resistência grande, porque parcela da população... Parcela tem uma necessidade... Assim, não tem como ficar em casa. Não é uma alternativa. E nós temos que respeitar e dar condições de segurança para essas pessoas. Mas outra parcela, impressionantemente,
não acredita no que está acontecendo. Até porque nós temos Exatamente. líderes que estão falando que é o seguinte, é uma gripezinha, não tem nenhum É. problema, esquece, imagina, não vai ter nenhum problema com você. E aí a gente vê o que está acontecendo. Como é que as pessoas estão reagindo aí em termos de mobilidade? Aqui está mais ou menos da mesma maneira. Por quê? O que o americano, na verdade, está protestando, existem estados que estão tendo carreatas para o pessoal poder sair de casa. Eles não estão protestando contra o vírus ou a pandemia, eles estão protestando contra a Constituição. Porque a Constituição americana, num dos artigos, diz que o livre ajuntamento é protegido pelo país. Então, as pessoas estão dizendo que esses estados que estão impondo essa restrição de mobilidade estão indo contra a Constituição. Então, tem um movimento. Mas por quê, Ju? Na minha leitura, isso parte da orientação governamental. Exatamente. O nosso vice-presidente foi fazer uma visita ontem em dos centros de pesquisa médica mais respeitados do nosso país, que é o Mayo Clinic, e todo mundo de máscara e ele sem máscara. Então, quer dizer, foi matéria para todo lugar. O nosso presidente envia mensagens que são conflitantes com a Organização Mundial de Saúde e com o próprio grupo de epidemiologistas que ele elegeu, e são pessoas extremamente capazes. Então, quando há essa diferença... Aliás, se você me permite usar um texto da Bíblia, a palavra de Deus diz assim, quando a trombeta dá sonido incerto, como que as pessoas se preparam para a batalha? A trombeta era um instrumento de anúncio no povo de Israel. Ela anunciava as festas, ela anunciava a tristeza, a perda, o choro, o fúnebre, mas ela anunciava as batalhas. Então, cada toque era conhecido pelas pessoas do que ele estava conclamando. Se os nossos governantes estão falando coisas que a própria comunidade médica está dizendo o contrário, você fica sem saber o que fazer. E hoje, infelizmente, a influência política na decisão das pessoas está sendo mais prevalecente do que a própria orientação científica, né? Inacreditável. Aliás, nós vamos falar um pouco disso. Vamos falar até um pouco mais disso daqui a pouco, até para não perder o gancho. Mas e as igrejas, hein? A gente tem, eu não sei o quanto você tem acompanhado, mas a gente tem trabalhado aqui intensamente na articulação de uma rede de igrejas aqui na capital. Aliás, essa foi uma missão que o prefeito Bruno Covas me deu, antes de eu ter o meu desligamento. Me deu uma missão da gente articular um grupo de igrejas que fizeram termos de parceria com a prefeitura, disponibilizando os seus prédios para funcionarem como locais de vacinação, como locais para depósito de insumos, enfim, para uma série inclusive para acolhimento de população em situação de rua, como está acontecendo lá num local que você conheceu bem, que é a Missão Sena, lá no centro, lá na região da Cracolândia. A gente junto, a Fundação Comunidade da Graça, a Missão Sena, a Prefeitura de São Paulo, se uniram ali e estão fazendo um trabalho de cuidado com a população em situação de rua ali. Mas é claro, são ações que vão se diversificando. Como é que as igrejas... E nós estamos ampliando a questão das cestas básicas, socorro emergencial, né? Como é que as igrejas estão trabalhando aí, especialmente nesse momento de pandemia, com relação à questão da morte, a questão do desemprego, a questão da fome? Infelizmente, Júnior, aqui na nossa região, e eu posso dizer pelo nosso estado, né, eu faço parte de uma associação de clérigos que se juntaram para tentar enviar uma outra mensagem. A nossa comunidade, a New Life, que é uma comunidade de imigrantes, embora nós tenhamos uma segunda geração já bem crescente, fomos a primeira comunidade de fé a dar um passo em rumo à assistência social. Nós transformamos mais de metade da nossa igreja de um centro de triagem, de recebimento, de esterilização e de distribuição de alimentos. Nós disponibilizamos isso para todas as pessoas. Mas as igrejas aqui, elas imaginaram que o trabalho social deveria ficar a cargo do governo e das agências do governo. Agora estão pegando como tarefa, como causa, mas foi muito negligenciado nesses primeiros 60 dias. Então, graças a Deus, as agências governamentais estão fazendo um excelente trabalho de assistência. O nosso estado tem uma verba que é destinada para pessoas, inclusive indocumentadas. Eu fiz uma live a semana passada com a diretora desse programa, para ela explicando, mesmo as pessoas indocumentadas têm direito a essa verba para ajudar no pagamento de conta de água, de luz, do aquecedor, porque aqui ainda está frio, né? Para ajudar a pagar o aluguel, enfim.
Mas a igreja, o que me entristece é que a igreja, na minha percepção, aqui, está preocupada com a volta ao culto, com o reabrir do templo. E não perceberam que nós estamos em um culto contínuo de louvor Exatamente. e adoração a Deus com aquilo que são as nossas práticas diárias, as nossas ações pastorais fora do prédio. A igreja está em comunhão, a igreja está em culto. Tá? Aliás, eu estou vibrando, porque eu acho que é um período... Assim, eu acho que eu sou contrário de todo mundo nisso, porque eu acho que nós estamos experimentando um momento único na história. Nós estamos tendo a oportunidade de entender o que é ser igreja de Jesus Cristo. Porque nós estávamos confinados nos nossos templos e quem viesse tinha culto, quem não viesse estava fora da comunidade. Agora não, o mundo é a nossa paróquia. É isso. Entendeu? Então, nós estamos tendo a oportunidade dada por Deus, que depois, quando a gente for falar da pandemia, eu expresso a minha posição com relação a ela ser Deus, o que Deus tem a ver com isso. Mas eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para o mundo o Evangelho de Jesus a partir de ações que não estão diretamente ligadas a um púlpito, mas o púlpito foi encarnado por cada cristão. E como é difícil quebrar esse paradigma, né? Mas porque a luta tem que voltar a ter... Claro. Tem um pastor amigo meu que está tão formatado, assim, o modelo de igreja, o formato de igreja, com as pessoas sentadas, com alguém no púlpito falando, ali confinadas naquele espaço, como se a adoração só pudesse acontecer ali, como se a comunhão só acontecesse ali. Até porque a gente está em isolamento, e eu tenho repetidamente falado isso, nós estamos em isolamento social, mas a gente não está em distanciamento afetivo, nós não estamos em isolamento afetivo. Exatamente. Tanto é que nós estamos tendo a oportunidade aqui. Você está em Framingham e eu estou aqui em São Paulo. Preguei na igreja do seu irmão esses dias para trás. Bom, é isso, é verdade. É verdade. Mas falando em papel de... A gente estava falando no papel de igreja e papel dos líderes. E aí eu queria entrar no tema... que é o tema da noite. É o nosso tema. Para a gente dialogar sobre... É o Covid uma maldição de Deus ou não? É uma praga divina ou não? Tá. E aí, eu acho que é importante a gente trazer algumas coisas aqui à baila, porque os líderes e a igreja têm um papel importantíssimo. Eu vi uma declaração do pastor John Piper, em que ele disse textualmente, falando sobre o Covid, dizendo que o Covid-19 é castigo de Deus. Ele disse, abre aspas, ele disse... Às vezes, Deus usa a doença para julgar aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Fecha aspas. Houve também, eu vi, outra declaração que eu queria deixar aqui para você comentar, que é do pastor do gabinete do senhor Donald Trump, o Ralph Drollinger. Ele disse o seguinte, que o vírus é uma manifestação da ira de Deus contra as nações. Eu, assim como você, eu nem vivi tanto, mas já vivi alguma coisa. Já percebo ao longo da vida que assim, essas declarações são recorrentes quando tem algum tipo de tragédia. Vi isso acontecer no Katrina, vi isso acontecer na tragédia de New Orleans, e no Haiti, enfim. Ou seja, em geral se fala de um Deus vingativo. Então, a pergunta da noite, a pergunta que não quer calar. É o Covid um castigo divino? Bom, posso respondendo uma outra pergunta que alguém me fez. A pessoa me fez a seguinte pergunta. Deus tem alguma coisa a ver com o Covid? Eu disse, Deus tem tudo a ver com o Covid. Por quê? Porque se nós entendemos que Deus é soberano, e eu entendo isso, a minha teologia me informa que o meu Senhor, ele é soberano. Sempre. E ele está no controle, tudo que acontece de bom ou de ruim está debaixo dessa premissa. Deus está no controle. Agora, quando um pastor diz que uma pandemia dessa é Deus castigando, mais ou menos assim, as pessoas, nós não poderíamos pensar que no meio dessas pessoas estão as igrejas, que Deus está também, já que ele diz que está chicoteando, nos chicoteando, porque nós também afastamos. Por quê? Quando você lê a Bíblia, nós
encontramos muito mais declarações pesadas de julgamento de Deus sobre a nação de Israel, sobre a liderança, sobre o texto de Isaías, capítulo 1. Deus diz assim, para com o que vocês estão fazendo, essas festas, essas celebrações, essas vidas, essas luas novas, esse negócio está me dando nojo. Isso é insuportável. Esse negócio está me dando nojo, é insuportável para mim. Mas não é só em Isaías, capítulo 1, diversos textos da Bíblia dizem a mesma coisa. Quando Isaías fala sobre o jejum, ele diz o seguinte, vocês acham que o jejum que eu espero é esse? Jejum de um dia, que vocês ficam sem comer, baixam a cabeça, ficam contristados? O jejum que eu quero é que vocês soltem as amarras da injustiça, que vocês acolham o necessitado, que vocês sejam a favor daquele que tem menos ou daquele que está precisando. Quando você olha para Miqueias, que é um outro profeta, que fez uma pergunta, Senhor, o que eu faço? O que eu te dou para te apaziguar a ira de Deus? Eu te dou ribeiros de azeite, eu mato todas as minhas ovelhas, eu te dou o meu próprio filho, está lá em Miqueias capítulo 6. Deus responde para ele o seguinte, tu sabes o que é bom, ó homem, e o que o Senhor requer de ti, senão que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Agora, voltando à sua pergunta, Lamentações, capítulo de número 3, versículos 32 e 33, diz que Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Quer dizer, isso está debaixo da soberania de Deus? Claro, claro que está. Deus pode resolver, extinguir isso hoje. Enquanto nós estamos falando, pode. Ele é Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus é Senhor. Eu só acho que as pessoas estão aplicando o juízo de Deus às pessoas de modo errôneo. Porque se o juízo de Deus está sendo aplicado, ele está sendo aplicado sobre todos nós que estamos corrompendo o planeta, sobre todos nós que estamos sendo violentos, sobre todos nós que estamos agredindo o próximo, sobre todos nós que não estamos percebendo o necessitado, sobre todos nós que estamos criando armas e estamos num estado de beligerância sem controle, sem limites. Deus está punindo todos nós e é momento de, inclusive nós, a Igreja de Jesus, abaixar a cabeça, se converter dos seus maus caminhos e voltar para ele. No livro do John Piper, eu li o livro todo, que foi publicado, pelo menos aqui para nós, poucos dias atrás agora, eu acho que ele fala algumas coisas interessantes, porque na primeira parte do livro, se eu me lembro bem, ele lança como fundamento o fato de que, no momento da incerteza, nós temos que voltar para a rocha. E a rocha sempre é Jesus, o lugar de estabilidade, o lugar de nós podermos saber, estamos firmados em Jesus. No segundo capítulo, eu acho que é no segundo capítulo, se não me falha a memória, é onde ele trabalha essa questão da soberania de Deus. E ele, sim, ele diz, na opinião dele, porque, como sendo um teólogo reformado que ele é, eu também, ele acha que esse é um momento que Deus pode, mas ele fala uma coisa interessante, Júnior, eu não sei se você chegou nessa página do livro. Se não me falha a memória, por volta da página número 57, 58, por aí, ele diz o seguinte, que ninguém pode afirmar que esse é uma punição direta de Deus, mas, de alguma maneira, Deus está permitindo que isso aconteça. Ou seja, não foi ele que disse isso, não estou pondo palavras na boca dele. É como se Deus tirasse a mão e deixasse acontecer, né? E esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é momento de nós clamarmos por arrependimento a Deus, mas não é arrependimento de encher a igreja, porque, voltando ao negócio da igreja, um pastor amigo meu me disse assim, se você falar que a igreja não precisa abrir, você está dando margem e vitória para o reino das trevas. Eu disse para ele, não, o que não está aberto é um templo. A igreja de Jesus está mais aberta, aliás, ela nunca fechou, ela nunca fechará as portas, você não está entendendo. A igreja de Jesus Cristo está cada vez mais viva, está cada vez mais ativa, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Jesus. Mas a mentalidade religiosa de que o templo é o local é muito forte, Júnior, é muito forte. Aliás, eu acho que a maioria dos cristãos não saberiam ser cristãos sem o templo. Sim, sim, sim. Voltamos no Velho Testamento, na época que pediram um rei para Deus. E aí a gente vai entrar, e aí nós vamos entrar numa discussão, inclusive, do que é ser cristão, do que é ser religioso, do que é ser discípulo de Jesus, porque existe também um momento de muita confusão, né? É um momento de muita, enfim, as pessoas estão muito confusas. Inclusive, tem uma coisa que a gente está vendo de forma cada vez mais intensa, com cada vez mais adesão, que são essas distorções, a adesão das pessoas a essas distorções.
sejam distorções bíblicas, sejam distorções de percepção de mundo, e a adesão às fake news. E agora a novidade, vamos dizer, mais recente, não tão recente, mas mais recente, é colocar no centro do debate político, no centro das disputas políticas, a fé de cada um, a religião de cada pessoa. É um negócio impressionante. Como está crescendo isso? E nós não aprendemos com a história, né? Nós não aprendemos com a história. Você, como político, sabe que todas as vezes que a religião se alinhou com o Estado, ela perde a voz profética, ela perde o direito de dizer o que precisa ser dito. Todas as vezes que a religião se alinhou com o Estado ou se tornou a voz da política, ela deu uma direção muito catastrófica. Vamos lembrar do crescimento do nazismo. Se a igreja tivesse se posicionado, Hitler não teria chegado no poder. Então, o grande momento, para mim, o pior de todo esse momento que nós estamos vivendo, é que o cristão está olhando para a política para dizer, chegou a nossa vez. Não, nossa vez já chegou em Jesus Cristo. O reino de Deus está estabelecido. É isso. O que eu tenho sentido, de certa forma, Manuel, é uma substituição do plano redentor da cruz. Sim. A cruz está sendo o sacrifício de Jesus, a cruz de Jesus, o evangelho de Jesus está sendo substituído por uma ideologia política. Sim, as pessoas estão, aliás, substituindo nas ideias, na prioridade e na paixão. Hoje, inclusive separando pessoas. Hoje as pessoas evangelizam ideologicamente com muito mais paixão, muito mais argumentos e muito mais, aliás, fake argumentos de um lado e de outro do que o próprio evangelho. Sim. As pessoas estão se desapaixonando do evangelho, aliás, uma parcela significativa, inclusive, da liderança evangélica, se desapaixonando do evangelho, substituindo o Messias por tantos outros Messias que se apresentam e que nada tem a ver com Jesus de Nazaré, com o plano messiânico e redentor de Deus. Mas é por isso, Júnior, que cada vez mais nós precisamos que as pessoas que são apaixonadas por Jesus e entendem o evangelho, você disse aí uma questão muito importante. A igreja de Jesus, ela é primordial, ela é importantíssima. Mas a igreja de Jesus não tem a conotação que estão dando a ela. Esse é o ponto. Porque nós estamos minimizando, diminuindo a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja que Jesus, a verdadeira igreja, pela representatividade local de uma comunidade que pode muito bem ser do reino e pode muito bem não ser do reino, não ter nada a ver com o reino, porque o reino não está contido na proposta daquele local, daquele ambiente. O reino está muito além disso. Aliás, um dos livros que mais me impactou quando eu comecei a estudar, um livro muito antigo de um teólogo escocês, que depois ele foi reescrito por alguém, eu acho, da América Latina, que o título na tradução seria O Mundo é a Minha Paróquia. O mundo é minha paróquia. É a nossa paróquia. Claro. É a nossa paróquia. Quer claro. dizer, nós temos um local que a gente se reúne e que a gente instrui, que a gente se encoraja, que nós oramos juntos, que nós cantamos juntos. Mas aquilo ali é apenas um local onde nós vamos nos abastecer, vamos estar juntos, vamos amar um ao outro para servir o mundo. Mas e não é a razão em si. Tem muita gente, inclusive, que interpreta essa afirmação e um tanto de outras, mas usando o exemplo que você está colocando, né, do mundo é minha paróquia, tem várias correntes evangélicas hoje que interpretam essa afirmação como uma necessidade de ocupação de espaços de poder nos vários setores, seja na mídia, seja na política, seja nas artes, com uma ocupação e, através dessa ocupação, ter uma cristianização do mundo. O que você pensa disso? Isso se chama cristandade, não se chama cristianismo. E, aliás, essas pessoas deveriam se perguntar o seguinte: qual foi o aparelhamento político, militar que Jesus fez para implantar o reino? Se pergunte em Jesus, mais nada. Com que milícia que ele entrou possuindo Jerusalém? Com que legião que ele entrou possuindo a região do Mar da Galileia?
Não, ele pregou a chegada do reino, o reino que ama, o reino que é justo, o reino que solta as amarras da injustiça, o reino que se preocupa com quem está marginalizado, o reino que ensina a amar, e não olho por olho, como o pessoal está propondo. É o reino de que o perdão é estendido a uma categoria que é incalculável, inclusive numericamente. Não são 7 vezes, são 70 vezes 7, as duas manifestações de números da Bíblia que representam coisa completa, não está faltando nada. Então, o pessoal precisava voltar para Jesus e dizer o que meu mestre fez. É Se isso. nós somos É cristãos, isso. o que meu mestre fez? Meu mestre entrou com aparelhamento romano para poder possuir e implantar o reino de Deus. Um pastor aí de São Paulo, inclusive, me disse em uma conversa o seguinte: eu vou implantar o reino de Deus em São Paulo, ainda que eu tenha que passar por cima de pessoas. Mas as pessoas são o reino de Deus. As pessoas são o reino de Deus. Como é que você implanta uma coisa em cima? Entende? Então, nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, que pode ser altamente destrutivo para a igreja, se bem que nem tudo que tem aí fora também é igreja. Né? Claro, Então, claro, eu acho que claro. essa pandemia, eu tenho dito aqui muito para a minha comunidade, ela vai trazer o melhor e o pior de todo mundo à tona. Apenas Com abre os certeza. seus olhos, Com sintonize certeza. os seus ouvidos, que ela vai trazer o melhor e o pior das pessoas à tona. Júnior, e o mundo está carente de ver o evangelho, o reino de Deus. O reino que não é o reino pós-morte, é o reino que já foi implantado pelo Messias, cujos conceitos estão nos corações daqueles que são filhos de Deus e que devem ser implantados. E se os conceitos do reino de Deus ganharem as mais diferentes áreas da nossa sociedade, nós vamos ter, inclusive, o enfrentamento de uma pandemia com mais humanidade, com mais igualdade. Misericórdia, compaixão. Pronto. Até porque quando o reino chega, as lógicas do reino desse mundo se subvertem. Elas se desconstroem. Elas são opostas. As agendas mudam. Quer dizer, quando o reino chega, num mundo violento, chega a agenda da paz. Isso aí. Quando o reino chega num mundo egoísta, chega a agenda da generosidade, da compaixão, da solidariedade, da misericórdia. O reino subverte. Aliás, o reino muda agendas. Num mundo onde quem vale mais é quem tem mais dinheiro e mais poder, quando a agenda do reino chega, a agenda do reino fala de um quarteto, que o reverendo Tim Keller costuma chamar de o quarteto da vulnerabilidade. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. É isso. Eles se tornam prioridade. E, aliás, sobre isso eu queria te perguntar também. Porque eu sei do seu trabalho com relação aos imigrantes, a sua própria tese de doutorado que você fez, a tese de mestrado que você fez, todo o trabalho com relação a missões urbanas, essa questão da imigração, o olhar cristão que você tem para isso. E a gente estava falando de que quando o reino chega, ele subverte e dá visibilidade aos que não têm voz. Ele dá voz e vez aos que não têm voz e vez. Você se dedicou, você estudou isso profundamente. Você trabalha eu conheço um pouco do teu trabalho. Você trabalha dando apoio aos migrantes que chegam aí nos Estados Unidos. Eu imagino o que pode estar acontecendo aí, porque se a pandemia já afeta e muito quem tem casa, quem tem documentos, é importante, inclusive, a gente falar isso, porque as pessoas falam, imigrante legal e ilegal. Não existe imigrante ilegal. Todo mundo é legal. Alguns têm documentos e outros não têm documentos. Não existem seres humanos ilegais, com documentos ou sem documentos. Mas imagina o que é estar sem documento, por exemplo, não ter acesso à saúde, emprego. Imagina o que é isso para os brasileiros que estão aí. A minha pergunta para você é, qual é a realidade que você tem percebido nesses tempos mais difíceis? E se existem grupos evangélicos que se juntam a você, que se juntam a vocês, ou ainda... esse preconceito é um desafio enorme a ser vencido dentre aqueles próprios chamados cristãos? A segunda pergunta sua, sim. Existe um preconceito enorme, é dificílimo de ser vencido. As parcerias de igrejas são praticamente impossíveis de acontecer, porque na mente de todo pastor está assim, que proveito que eu tiro disso para a minha igreja local quando esse negócio acabar? Então, quando a proposta é doar, quando a proposta é ser altruísta, quando a proposta é ser generosidade, o nível de adesão é baixíssimo.
nós conseguimos formar aqui um grupo, que é um grupo de, e talvez vai soar estranho aí para vocês, um grupo de diversas caminhadas de fé. Nós temos vários cristãos, vários pastores, inclusive eu, vários pastores de linha ortodoxa, pastores de linha pentecostal, mas nós temos, por exemplo, 3 rabinos, 3 líderes de sinagoga, temos uma líder de um movimento hindu que tem aqui na nossa região. Qual é a discussão? E temos outros ainda. Igrejas muito liberais. Aquilo que o Francis Schaeffer chama de cobeligerância. O que nós em nome dos valores do reino, vamos juntar todo mundo. É isso aí. Nós estamos perguntando o seguinte, tem gente aqui na nossa região que está sendo afetada. Nós não podemos juntar as forças e fazer algo para o bem? Eu não estou dizendo que o que você faz está certo, e nem eles dizendo para mim, eu concordo com você. Claro. Mas nós concordamos em salvar vidas, nós concordamos em tirar pessoas que estão morando dentro do carro. Júnior, nós tiramos. Eu nunca imaginei que eu veria isso aqui nos Estados Unidos. Nós tiramos pessoas de dentro de carro. Gente dormindo dentro de carro. Pessoas, entregamos cesta básica em casas que há 2 dias, eles, marido, mulher e 2 filhos, comiam pão e bolacha. O pessoal no Brasil não imagina que aqui tem isso. Entregamos uma cesta básica, a mulher começou a chorar e ela disse o seguinte, vocês não podem entrar para ver, não tem nada para eu fazer almoço para meus 2 filhos, uma mãe solteira. Já pagamos aluguel, já ajudamos, lutamos na justiça para as pessoas não serem despejadas. Então, eu encontrei nesse grupo, que é um grupo que é um grupo diverso na fé, a possibilidade de um trabalho comunitário, onde a gente deixa de lado o posicionamento teológico, a crença teológica e bíblica, e damos as mãos para dizer o seguinte, podemos tirar alguém que está ali. E tem sido um trabalho bonito, a nossa cidade, eu creio que vai ver os benefícios disso muito rápido. Por exemplo, como a gente lutando para que os nursing homes tenham mais aparato de proteção para quem trabalha, criar alguma forma mais humana dessas pessoas serem atendidas. Por exemplo, quem sabe coloca-se uma parede de vidro e leva um familiar que fique do lado de cá, o outro do lado de lá, alguma coisa assim. Falando de uma forma bem simples, as nossas reuniões são para perguntar o seguinte, o que é que nós podemos fazer? E a base da nossa pergunta é o seguinte, o bem tem sempre o rosto de Jesus. É isso. O bem não tem a cara de Satanás, o bem tem a cara de Jesus. Então a gente faz o bem e as pessoas verão que nesse bem tem alguém que se importa com eles, se importa com ela, e esse alguém é Jesus de Nazaré. É isso. Até porque só se importa porque Jesus faz com que se importe. Porque só gente que ousou aceitar o desafio dele para caminhar com ele, para ser discípulo dele, é capaz de pensar menos em si e mais no outro. Mas... E é tão... Se você me permite, só um adendozinho aí. Por favor. É tão complexo esse negócio, porque eu ouvi de uma pessoa que me disse o seguinte, então o senhor agora está dizendo que o ecumenismo é proposta. Não, o pessoal não consegue desassociar prática religiosa ou religiosidade. Vamos supor que eu fosse ateu. Vamos supor que uma colega de trabalho minha não fosse uma pessoa que não crê em Deus também. Nós não podemos juntar as forças e fazer o bem, ou o bem. O pessoal não entende graça comum, Júnior, que tem fragmentos da graça de Deus em todas as pessoas, e que fazer o bem é realçar essa graça comum de Deus. Então, aí eu disse para aquela pessoa, eu falei, olha, eu não consigo entender como é que você chega a um raciocínio desse. Você prefere ver religião, o seu vizinho morrendo, mas se o seu parceiro de distribuição de alimentos ou de compaixão não for cristão, pelo menos de rótulo, que você nem sabe se o cara realmente ama a Deus, teme a Jesus, não serve, porque a que veio é budista, por exemplo, você está conversando com ela sobre teologia budista ou você quer ser monge budista. Você está servindo alguém, serve a pessoa e deixa a discussão religiosa em segundo plano. Mas isso é tão difícil de entrar na cabeça do mundo religioso. Muito, muito. Inclusive, e aí, mudando aqui de pato para ganso,
Uhum. Tem uma das propostas que a gente tem aqui, eu vou até esticar um pouco mais, porque o papo está muito bom. Oh, que bom, que Eu sou bom. suspeito, você enfim, eu sou, Tô para além de gostando amigo, eu muito. sou fã. Estou gostando muito. Tá muito bom para mim. Espero que esteja bom para os seus ouvintes, que é isso que importa, né? Tá todo mundo aqui. Vou até abrir um pouquinho aqui vou até abrir um pouquinho os comentários, eu tirei um pouquinho que o pessoal estava pedindo, vou até abrir um pouquinho para quem está acompanhando. Mas o que eu ia te falar é o seguinte: uma das propostas que a gente tem tido aqui nessas lives, que são diferentes das outras lives, cada um tem sua proposta. Uhum. Eu tenho tido aqui duas linhas. Uma linha da gente trazer informação, da gente trazer diversidade de informação, riqueza de informação, profundidade de informação, mas também mostrar o lado B de quem vem. Mostrar a humanidade, mostrar a história de vida. Ontem estava o pregador Lu aqui. Eu vi um pouquinho. Ele me pegou de surpresa, Manuel, porque a gente começou a falar da história de vida dele, e a gente começou a falar do pai dele, e ele começou a chorar, cara. Ele se emocionou e começou a chorar. E foi um negócio tão especial, sabe? Ver ali a graça de Jesus, o amor expresso no olhar dele, apesar de toda a dificuldade que ele teve ao longo da vida com o pai, enfim, mas mostrando um pouco o lado B. E eu queria falar um pouco disso com você, mostrar um pouco do lado B que pouca gente conhece. Eu conheço bem tua história. Você é um cara de batalha. Você é um goiano que saiu lá de Piracanjuba 30 anos atrás. Você e a Ana, recém-casados. 33 anos atrás, recém-casados, e foram para os Estados Unidos. Correto. Foram para a luta, passaram momentos difíceis, de privação, dificuldades com relação à língua, ao aprendizado da língua, e você chegou onde chegou. Você é um pastor realizado. Tem, para mim, uma das comunidades brasileiras mais lindas, mais vivas, mais relevantes nos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida disso. Se formou num dos principais seminários teológicos do país. Enfim, fez pós-graduação, enfim. Mas o que eu queria falar é o seguinte: conta uma história de lá daquele tempo, lá do comecinho, né? Aquele primeiro Natal, quando você chegou, quando você olhou essa friaca que tem aí, a privação, a luta. Conta uma história de luta e de dificuldade pela qual vocês passaram. Eu e a Ana havíamos nos casados há apenas um ano. Nós éramos recém-casados quando viemos. E lá no coração, eu tinha um grande aperto de saber o seguinte: como é que seria para a Ana aqui, né? Porque ela muito apegada, eu também, mas ela, por ser mulher, muito apegada à família, deixando todo mundo para trás, a gente vindo para um lugar desconhecido, um clima desconhecido. Nós chegamos aqui no dia 27 de novembro, e o inverno já, sem folha nas árvores. De Nova York para cá foi uma viagem assim, de análise da geografia, de ver aquilo. E eu sabia que o coração estava muito apertado, tanto dela quanto o meu. Nós chegamos numa casa com meu irmão, tivemos o privilégio de poder vir com meu irmão, mas era um apartamento em que eu e ela, o apartamento não tinha móveis, meu irmão tinha acabado de alugar o apartamento para a gente poder ficar juntos, e eu e a Ana dormíamos em um colchão que era de ar, no princípio. E esse colchão tinha um furinho, então quando a gente deitava nele, ele estava cheio, mas quando amanhecia o dia, a Ana estava para cima e eu para baixo, porque eu mais pesado do que ela, né? Mas aquela coisa de sair e de trabalhos muito difíceis, não que não sejam dignos, sim, mas eu trabalhei várias vezes, 16, 17 horas por dia. Eu trabalhei várias semanas, 95 horas por semana, e trabalhei a ponto de uma noite ou de algumas noites dormir no meu local de trabalho, porque eu não compensava vir em casa para dormir e para voltar no outro dia cedo. Então, toda aquela incerteza, e eu e ela muito jovens, recém-casados, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, tenho agora 54, né? E ela também muito novinha, e sem aquele suporte familiar no início. Nós enfrentamos muitas dificuldades emocionais, relacionais, enfim. Quando eu me lembro daquele primeiro Natal que nós passamos com 6 estranhos. Agora você imagina, você passa o Natal com 6 pessoas que você conheceu naqueles dias. Por quê?
porque era a ligação afetiva que você tinha. É claro que o meu irmão, né, mas os outros todos estranhos, gente que a gente conheceu. Teve uma pessoa que passou o Natal com a gente, nós conhecemos 3 dias antes do Natal. Mas era aquele desejo de proximidade, era aquele desejo de afetividade, de calor humano. E eu acho, por isso que a minha tese de doutorado foi como que a igreja pode ser uma comunidade terapêutica. O imigrante, Júnior, ele é muito ferido, ele não é ferido, ele é ferido na sua dignidade, ele é ferido na sua... Identidade. Exatamente, na sua identidade, ele é ferido nas suas emoções, ele é ferido na compreensão que ele tem da vida. Quando uma pessoa vira para você e fala, volta para sua casa, aí você não sabe mais o que é uma coisa, o que é a outra, entende? Então, no início foi muito difícil. Não é assim mais para quem chega hoje, porque, graças a Deus, tem uma comunidade bem mais forte, tem amigos, tem pessoas, tem comunidades cristãs que, inclusive, fazem essa ponte, essa ligação, mas foi muito difícil. Eu me lembro várias vezes, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava, eu fiz diversos trabalhos aqui. Eu fui assistente de garçom, depois fui promovido para garçom, grande promoção, né? Fui promovido para garçom. Eu trabalhei fazendo limpeza em casas, eu era doméstico, fazia limpezas em casa, e até fui, a minha esposa disse que eu fui até bom nisso, fazia tudo direitinho. E trabalhei também arrumando salões de festa para que as pessoas pudessem ter as suas festas, reuniões, enfim. E várias vezes eu cheguei em casa e eu fui para a escola à noite sem conseguir comer, porque não tinha tempo. E como quando eu estava fazendo mestrado, ambos os cursos, mestrado e doutorado, foram naquilo que nós chamamos aqui de Inner City Ministry, que era entender a realidade das grandes cidades, principalmente dos lugares mais fragilizados de cada cidade. E aí eu me lembro que eu cheguei com muita fome na escola e no intervalo eu saí para comprar alguma coisa. E quando eu cheguei numa loja de conveniência, eu me deparei com uma cena que era estranha para mim, não por eu estar nos Estados Unidos, é porque nem no Brasil, no interior de Goiás ou em Goiânia, eu nunca tinha visto isso. Era uma lojinha com grades, como se fosse uma prisão, e do lado de fora da rua eu apontava para o cara o que eu queria, ele pegava e me entregava por um quadradinho assim na grade, pegava meu dinheiro, me dava o troco. Tamanha era a violência naquele lugar que nós estávamos por causa das gangues. Então, assim, eu louvo a Deus porque tudo isso foi moldando a minha percepção da vida, a minha percepção do ministério, a percepção das pessoas que eu devo servir, mas deixa marcas, Júnior, deixa marcas, sem dúvida. A gente tem 10 minutos antes de... Nem 10 minutos, nós temos 7 minutos. Poxa, antes de entrar no paredão. O tempo voou. Vai não lá. É nem pinga-fogo, é paredão. Vamos Tá mudar o bom. nome, é paredão. Vamos lá. Mas eu não posso deixar de fazer 2 perguntas finais para você, Claro. que eu acho importantíssimas. Uhum. Que eu queria muito que você comentasse. Como é que você acha que a gente sai da pandemia como sociedade? Você acha que a gente sai mais humano, mais solidário, mais fraterno, mais ligados, mais afetivamente ligados? Ou você acha que a gente sai mais dividido, mais agressivo, mais egoísta e mais polarizado? O que você acha? Eu acho que a nível político nós vamos sair mais polarizados, porque fica a apontação de dedos de quem é a culpa. Eu acho que, como comunidade cristã, nós vamos ter uma conta alta para pagar, porque a igreja se aparelhando com o Estado nas suas decisões, tudo aquilo que foi incoerente com a proposta bíblica, quem tiver um pouquinho de percepção da palavra de Deus vai se afastar. Creio que, como comunidade, e eu sou um pouco cético nisso, por ter vivido outros eventos, eu acho que, no início, logo após, nós vamos sair disso mais humanos, mais próximos. Hoje eu fiz um outro live antes disso, a pessoa disse assim, eu acho que os nossos abraços vão ter mais valor, a presença do outro vai ter mais valor, mas a minha pergunta é, por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos fazer um reset e voltar a ser pessoas egoístas, egocêntricas, que não se importam com o outro, que a presença é desconsiderada? Então, o meu medo, o meu temor é quanto tempo nós vamos conseguir, como povo, ser o que nós estamos experimentando ser agora. Porque tem gente levando comida na casa de quem está enfermo, tem gente cantando para alguém que está
aprisionado na sua própria casa por semanas. Será que nós vamos conseguir fazer isso depois ou isso está ligado só à pandemia? Então, a minha preocupação é se o coração não for transformado, a nossa tendência é voltar exatamente ao modelo antigo, porque ele é quem nós somos. Concordo. Entende? Última pergunta antes do paredão. Tá. Que é também uma pergunta que eu faço, enfim, que eu faço por conhecer tua história de vida. Tá. Eu sei um pouco da sua história também relacionada à questão de racismo. Uhum. Você vem de uma família onde sua mãe tinha pele clara, branca, né, e seu pai moreno. Moreno. E você viveu uma série de situações, de incompreensões, de rejeições e rechaços em virtude do racismo. O que eu queria te perguntar enfim, o que isso te trouxe? O que é falar disso hoje? E que lições você tirou para a tua vida, inclusive positivas, com relação a isso? Tá. Falar sobre isso é remeter a um lugar de emoções muito fortes, né? Porque eu vivi isso num contexto de sendo um adolescente, um pré-adolescente de 10 a 13, 14 anos de idade, onde a compreensão da vida ainda é muito frágil, muito incompleta. De ruim trouxe muita coisa, trouxe perceber que as pessoas podem ser catalogadas não pelo que faz, pelo coração, mas pela cor da pele. Né? De mal ficou isso em mim durante muito tempo, uma tentativa quase que incontrolada de tentar agradar, porque era a maneira com que eu conseguia a penetração no ambiente que me era hostil. Então, eu cresci, e até um encontro que eu tive já aos meus 26 anos de idade, foi quando Deus trouxe isso na minha mente muito clara, eu vivia para agradar as pessoas, porque o meu senso era de pertencimento, era de encontrar esse lugar. Né? Então, de ruim ficaram diversas coisas. De bom, ficou que naquele momento eu sabia que aquele era o tipo de homem que eu nunca queria ser. Aquele é o tipo de pessoa que eu nunca queria ser. Que eu nunca queria valorizar alguém por aquilo que a pessoa aparenta ser. Cor de pele, eu acho grotesco esse negócio. Ou a descendência, ou ascendência, ou origem étnica, porque o pessoal tende a valorizar pessoas de uma determinada etnia, como se a etnia em si viesse como um troféu na mão das pessoas. Então, deixaram marcas negativas, difíceis, mas já deixou também muita coisa boa. Eu acho que me tornou uma pessoa mais humana. Eu acho que me tornou uma pessoa mais aberta para o próximo. E quando eu conheci o Evangelho de forma mais profunda, eu vi que aquilo tinha a ver com o meu Senhor, que também teve que ser imigrante, que também não tinha lugar para nascer, que também não era aceito pelos seus. A cor da pele não era o caso, era uma outra coisa. Então, é isso aí. Boa. Escuta, nós vamos para o paredão, que não é o paredão do BBB, mas é o paredão aqui da live. Mas a gente, o tempo não vai dar tempo de fazer o paredão, que a gente faz pelo menos 10, 15 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para quem está com a gente, pessoal, tem muita gente conosco. Eu vou desligar 30 segundos, vou pedir para o pastor Manuel desligar 30 segundos, a gente volta, vem todo mundo, e aí vem aquela parte da live que todo mundo adora. O que eu recebo de mensagem das pessoas... Não, alguém falando o seguinte, o meu momento predileto... vai direto pro pinga-fogo. Vai direto pro pinga-fogo. É isso que você chama, né? É isso. Então, 1 minuto, a gente sai e volta esperando vocês aqui. Estamos de volta em 1 minuto. Até já. Tá bom. Tá joia. Vamos guardar 30 segundos, pessoal. Voltar, tá vamos. Tranquilo. Vou aproveitar e vou pedir para a Paty me trazer um copo d'água. Isso. Partiu o paredão. Ô, Paty, você para de ficar bagunçando o Manuel aí na tela, que ela tá te provocando aqui o tempo inteiro. Eu tô... passou uma ali rapidinho que não deu, mas eu peguei mais ou menos. Mas quando aparecer um desses, você fixa ele aí para eu poder ler. Aproveita e traz um copo d'água para mim, Paty, por favor. Pois é, isso. Não vou falar porque tem muita gente. Um ditado árabe antigo. Olha lá o que ela tá falando, ó. Um ditado árabe.
Ah. Ela tá falando que é amor, entendeu? É. Tem alguém perguntando qual que é o livro. Aquele livro que tá atrás de você é do Dietrich Bonhoeffer? Eu mudei. É do Bonhoeffer. Eu vi o Aliás, rosto, mais ou menos. Aliás, precisamos ler muito Bonhoeffer nesses tempos. Que Bonhoeffer foi o pastor. aliás, foi a voz cristã contra o avanço nazista e o crescimento da Gestapo, inclusive, né? Que poderia ter ficado nos Estados Unidos para salvar a sua vida e voltou, porque a missão dele era lá, né? É isso. Pastor que coordenou, conduziu a Igreja Confessante, que foi a igreja que não se dobrou à instrumentalização do nazismo da Igreja Evangélica Protestante, que em sua maioria aderiu ao regime, mas ele conduziu e teve um testemunho brilhante. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui, Manuel. Está aqui do meu lado. Vou até trazer uma aguinha aqui, ó. Olha só. Saudade, viu? Também. Aí, ó. O outro ainda puxa aí, ó. Patrícia dá o brilho feminino. É o brilho masculino, meu amigo. É a Kelly. É o sindicato feminino presente aqui. Ah, tá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Paredão. Vai sabe lá. que aqui no paredão não tem moleza, né? Bora. John Stott ou Billy Graham? John Stott. Bush ou Trump? Difícil, hein? Difícil. Pode passar para uma terceira opção, não? Política externa. Eu acho que o Bush soube ser diplomata, o que é próprio de um governante, de um líder de Estado, o que o Trump não sabe. Eu acho que a política interna, ele soube lidar com mais decência com as pessoas, com mais decência. Tratar as pessoas com o valor que lhes é próprio, o que o Trump não sabe. O Trump, ele ridiculariza a pessoa se ele não gostar da cara ou da pergunta que a pessoa fez. Então, vou ter que ficar com o Bush. Trump ou Obama? Obama. A Bíblia é? A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Servir é? Se entregar no propósito para o qual nós fomos criados, que é fazer com que as pessoas vejam Deus através de cada um de nós. Veja o rosto de Cristo. Migrante nos Estados Unidos é? É uma classe de pessoas maravilhosas, fragilizadas emocional, financeira e familiarmente, que precisam de muito carinho, amor e cuidado para que eles possam se restabelecer. Paulino provocando. Vou dar o pessoal entrando, tem provocando. Olha lá. Lula ou Bolsonaro? Tem terceira opção também não, né? O problema é esse, tem terceira opção não. Do cuidado com o pobre, da preocupação com... Aí vocês têm que entender que eu estou falando de um Lula que não é representado agora. Eu acho que o Lula trouxe uma cara mais humana para o governo brasileiro do que o atual presidente. A igreja no Brasil e a igreja nos Estados Unidos são? Instituições que estão perdendo a sua característica prioritária. Um dos homens que mais me influenciou, um professor meu, ele gostava de citar uma frase que era assim: na Palestina, o cristianismo era relacional, na Europa ele se tornou uma instituição e na América ele se tornou uma empresa. Uau. Churrasco americano ou churrasco brasileiro? Brasileiro! Aê. Carneiro em Israel e nhoque na Itália? Ambos, porque os dois marcaram uma coisa muito especial. Em Israel foi toda aquela magia de estar ali em lugares que Jesus andou, sem nenhuma... Eu não estou fazendo aqui uma apologia de que o lugar seja santo, mas para quem sempre estudou a Bíblia, estar naquele lugar, e principalmente porque foi num dos lugares que eu aprecio muito em Israel, que é o Campo dos Pastores, que fica em Belém, onde aconteceu diversos episódios da história do Velho e do Novo Testamento.
E o nhoque na Itália foi porque era a comemoração dos meus 26 anos de casado, num lugar muito especial, para uma ocasião muito especial. Sam Miniato e Andrea Bocelli te lembram? Lembra minha amada e os felizes 34 anos que nós estamos juntos. Roberto Carlos ou Chico Buarque? Chico Buarque pela poesia, Roberto Carlos pela capacidade de transpor essa coisa que vai do mais simples trabalhador rural ao mais sofisticado homem da economia. Adele ou Celine Dion? Eu fico, se for para escolher, fico com a Adele, porque ela canta uma das canções que eu mais gosto, que para mim se expressam muito o que nós deveríamos ser, to make you feel my love. A gente precisa aprender a amar, né, Júnior? A gente precisa aprender a amar. Muito, muito. Frango com açafrão e gueroba são... lembranças da vida. Que era exatamente reservada, principalmente nas casas com menos poder aquisitivo, como era o caso da minha família. É a lembrança do dia central da semana, né? Comer o frango, um molho de frango com açafrão, com guerobe, arroz branquinho, feijão cozido lentamente. Vai ter no recado da Ana aqui, ó. A Ana falando, te amo, gatinho. Momento ternura da live. O Sérgio tá perguntando para você aqui, o Sérgio Fernandes. Brasil ou Estados Unidos, qual o melhor lugar para morar? Júnior, aqui se tornou a minha casa, a minha terra. Eu me sinto em casa aqui. Quando eu volto para aqui, eu me sinto muito bem. Amo o Brasil, não teria a menor dificuldade de voltar para o Brasil. São parâmetros diferentes. As coisas que aqui me atraem muito é o valor da vida, é o valor do ser humano, é o fato de você não ter um centavo no bolso, cair na rua, alguém te pegar, te levar para um hospital e a última coisa que vão te perguntar é se você tem dinheiro para pagar aquela conta, é salvar a sua vida. É as casas sem muro, porque aprendeu-se a respeitar a propriedade alheia sem a imposição de um revólver ou de uma lei, porque ensinaram as crianças de que o que está do outro lado não me pertence, é de alguém. Então, esse respeito pelo outro, pela propriedade, pela vida, para mim é fascinante. O Brasil é incomparável em termos de afinidade, afeto, de calor humano. Nosso povo tem presentes que Deus deu, que se nós usássemos, eu acho que nós seríamos a nação mais desejada do mundo. Ser tradutor é? Ser tradutor é ter que fazer tradução, inclusive, de uma mulher numa consulta ginecológica, como foi o meu caso. E ser tradutor de uma mulher em consulta ginecológica é? Putz, é fria. É fria. É fria. Não é legal. É no mínimo desconcertante, né? É no mínimo desconcertante. Conta a história, vai. Mas é porque quando eu cheguei aqui, eu falava um pouco de inglês. E logo eu fui aprendendo bastante. Naquela época, é por isso que a gente vê o pior e o melhor das pessoas em todas as situações. Quem falava inglês naquela época cobrava dos outros para fazer alguma coisa. Então, se era... Porque não tinha essa comunidade brasileira que tem aqui hoje. Então, se era para levar num lugar e traduzir, cobrava-se 10, 15 dólares, o que fosse. E eu achava aquilo um absurdo, porque a gente não pode ajudar o outro simplesmente a falar. E um dia alguém me pediu para ir traduzir uma consulta médica para uma pessoa, e que era uma mulher. E eu fui e não sabia que a pessoa estava com sífilis. E foi uma situação extremamente constrangedora, porque o médico foi mandando a mulher tirar a roupa e eu estava dentro do consultório. Ele achou que eu era o marido. Eu não era o marido estava lá de fora. E aí eu tive que ter alguém rindo aí. E aí até que eu explicava para o médico, mas falava, então o que você está fazendo aqui? Eu estou traduzindo, porque ela não fala. Mas você não sabia que a consulta era essa? Eu não tinha a menor, a mais pálida ideia. Eu sabia que era uma consulta, a mulher estava com algum tipo de problema. Vai eu saber que problema que era. Ah, mas você precisa de ver. E aí, quando o médico perguntava para ela se ela tinha tido vários parceiros sexuais, e eu perguntava para a mulher, ela virava para mim e falava, você está achando que eu sou uma puta?
Não, eu tô perguntando, eu tenho que perguntar para você falar para ele. E aí era uma situação, e aí o médico não entendia por que ela estava nervosa comigo, por causa do. O médico falou, essa doença só pega sexual. Aí o médico virou para ela, foi a parte pior, que mandou entrar o marido, e disse, quem então pegou essa doença foi seu marido e passou para você. Porque a mulher falou, olha, eu me casei virgem, só tive esse homem na minha vida. Ele falou, então foi você. E aí vai eu falar pro cara que é ele na frente da mulher, e aí os dois começaram a brigar. Essa, não me lembra, né? História. Indica pra gente um filme e uma série. Olha, um filme, eu amo filmes que falam sobre o Holocausto, principalmente das ações humanitárias para salvar judeus. Assisti 3 dias atrás com a Ana, chamada Waiting for Anya. A-N-Y-A. Waiting for Anya é a história das comunidades das vilas no sul da França, divisa com a Espanha, que ajudava crianças judias a atravessarem as montanhas para que na Espanha elas podiam estar seguras porque o nazismo não tinha chegado na Espanha. História verdadeira, salvaram no total 7.580 pessoas. E como aquelas vilas se organizavam para atravessar no inverno aquelas montanhas que dividem o sul da França com a Espanha, ali pouco para frente de Barcelona, uma região, inclusive, muito bonita, que é a Montanha dos Pirineus, não sei se em português fala assim, é assim, dos Pirineus? É isso. Exatamente, aquelas montanhas. Vale a pena assistir. Waiting for Anya. Alguém já botou o nome aí, ó. Uma série. Eu não gosto de série, porque eu gosto de ver a coisa começar e acabar. Eu não tenho paciência de ficar vendo aquilo. Mas eu estou apaixonado na Falda. Legal. Você já assistiu? Ainda não, mas já ouvi falar. Eu estou apaixonado, porque eu vou muito a Israel, então tem aquela identificação com o local, mas a percepção do ódio entre palestinos e judeus é algo que está me segurando para aprender a fazer uma leitura de como o ser humano consegue odiar tanto alguém. Tanto tempo, né? Por tanto tempo, e alguém com quem ele nunca teve um diálogo sequer. Um livro. Who Needs God, do Harold Kushner. Um rabino aqui perto de uma sinagoga bem próximo à nossa igreja. Isso eu não sabia que o Kushner era próximo. Eu já passei na porta da sinagoga dele com você. Olha isso, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Ele parou agora de vir fazer as pregações lá, mas ele vinha 2 vezes por ano, tive várias oportunidades. Mas nesse livro, ele trabalha a questão da nossa necessidade de Deus de uma forma tão simples e tão clara que é fascinante. Eu gosto demais dele. O que me abençoou demais. Que me abençoou demais é quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Esse é o livro. Ó. Acho que seu postinho aparece para você certo aí. Maravilhoso esse livro. Quando coisas ruins acontecem para boas pessoas, também maravilhoso dele, mas... Olha o Maurão bagunçando aqui, o Mauro Haddad bagunçando aqui, falando para você indicar o Fé Cidadã. Não, Fé Cidadã... Esse aqui é o melhor livro que o Manuel já leu, tá, gente? Não, Fé Cidadã maravilhoso. Não é porque... Eu te contei que eu citei o seu livro, inclusive, num trabalho acadêmico que eu fiz. Contei para você. Né? É um livro maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Não, é porque... Tá bem, porque se você falasse diferente, o tom do paredão aqui ia piorar, entendeu? A temperatura ia subir mais. E engraçado, Júnior, que nesse 3º capítulo desse livro, ele fala que nós precisamos apagar esses fogos sagrados que nós criamos no coração, e na opinião dele é exatamente essa religiosidade que não nos permite perceber o outro ou encarnar o que ele não chama de Jesus, mas ele chama do Espírito de Deus do Velho Testamento, que é exatamente esse cuidado com o próximo, né? Ser pai do Pedro e da Sara é? O maior privilégio que Deus me deu na vida. Pedro e a Sara, quando nasceu, veio primeiro, ela mudou a minha compreensão da vida. E o Pedro é um filho que me torna um homem melhor. O nome Elton, o que te traz a lembrança? Muita saudade. Muita saudade. Por quê?
porque é um irmão que eu perdi de uma forma muito... Nenhuma perda ela é justificada por nada, mas de uma forma muito besta, muito agressiva, uma brincadeira estúpida de um amigo que levou meu irmão com 18 anos de idade, com quem eu tive pouco tempo para conviver, né? Porque ele era mais velho do que eu tinha 13 anos para 14 quando ele faleceu. A fome no mundo é? Desamor. Pior ainda que a fome é? Pior ainda que a fome é? A indiferença. Porque é saber que tem e saber que nós poderíamos... Quando lá atrás nós falamos sobre os valores do Evangelho, como a regra, os princípios... Se os princípios do cristianismo ganhassem uma sociedade, uma comunidade, um país, Júnior, a fome seria extinta. Não importa que país que fosse, pode ser de recurso Moçambique. não falta, tecnologia não falta, gente não falta. E por que não acaba? Porque haveria... Isso não tem nada a ver com marxismo, com socialismo. Haveria um cooperativismo, haveria uma justa parceria para que a vida se estabelecesse de forma mais digna para todos. Por isso é que, às vezes, a religião ela favorece o sistema mais opressor, porque a religião ainda continua colocando no coração das pessoas que o alvo da fé é se tornar cabeça e não cauda, é ter mais dinheiro e não menos, não é distribuir, é juntar para si, não é transformar a minha cidade, a minha vizinhança. Então, se nós conseguíssemos trazer valores cristãos para qualquer ambiente social na face da Terra, aquele ambiente social seria transformado. Eu tenho um amigo, você me fez lembrar de um amigo que mora aí, mora nos Estados Unidos, mora na Pensilvânia, o Shane Claiborne. E ele tem um trabalho incrível com população de rua lá na região dele, na cidade dele. Ele é um ativista, enfim, você conhece, um cara incrível. É talvez hoje uma das vozes mais audíveis nos Estados Unidos contra a pena de morte. E ele costuma dizer o seguinte, uma vez ele me disse o seguinte, eu até citei isso no meu livro, uma vez ele me disse o seguinte: se o amor ao próximo fosse levado a sério, o capitalismo seria impossível e o socialismo desnecessário. Olha só. Tem um pouco a ver com aquilo que você estava falando. Né? Uma que foi para todo mundo. Pandemia é? A percepção da nossa fragilidade. Eu acho que essa pandemia veio dizer para nós o seguinte: nós não somos nada. O mundo, o castelo que nós construímos, desmorona da noite para o dia. A saúde que achamos que temos vai embora em questão de minutos, de dias. Eu acho que essa pandemia ela está sendo uma sacudida para que a gente perceba o que é de real e o que realmente tem valor. E o que nós estamos, que loucura que nós estávamos estruturando a nossa vida, onde nós vamos buscar o tanto das coisas. Então, a pandemia veio dizer o seguinte: isso aqui não tem nada, não tem fronteira, não tem... Júnior, o nosso país aqui, os Estados Unidos, eu nunca imaginava, eu nunca seria capaz de imaginar que nós teríamos o maior caso de contaminação do mundo. Nós ultrapassamos 1 milhão de casos. É impressionante. Não, não é só impressionante, é assim, de nos deixar de queixo caído. Como é possível a nação mais poderosa, mais avançada, seja lá o que for do mundo, ter o maior nível de contaminação do mundo e, aliás, ser criticada por nações com muito menos condição do que nós, de estar fazendo muito melhor do que nós estamos. E aí a gente volta naquilo que nós falamos no início. Quando a trombeta da sonida incerto, quando o Bill Gates disse que o país precisava se preparar para a pandemia e ninguém quis ouvir, porque o partido político não bate, é por isso que chega a ser nojento quando a gente coloca os valores de certas instituições políticas ou sociais adiante da vida, Júnior. Porque se tivessem ouvido ele, não teria.
E mais ainda, se tivesse... E não tem nada a ver com política. Por acaso foi ele que disse, quando o Barack Obama disse, anos atrás, Exatamente. que o governo precisava criar um stockpile, um armazenamento de tudo aquilo que fosse, porque nós estávamos à beira de uma pandemia. Se não fosse ebola, podia ser qualquer outro caso, e nada foi feito. Por quê? Por briga política, para que um não leve vantagem. Fica a minha frustração no ar. É surreal, é surreal. Como Duas para fechar. Tá. Se você pudesse entrar no túnel do tempo, fizesse uma viagem, voltasse para 1980 e se encontrasse lá garoto, na frente da sua casa lá, aguando as plantas, o que você faria que você deixou de fazer? Daria um abraço no meu pai. Porque naquele dia eu não dei, né? E não dei porque não quis dar, ou não dei porque fiquei chateado, nada. Não dei porque a gente não tem ideia de que hoje pode ser a última vez que eu e você estamos falando, né? Então eu não imaginava que aquele seria o último dia que eu também o veria. Então não deu abraço. Mano, para fechar, para encerrar. Para que a gente valorize mais, o que você falou primeiro que me toca profundamente, acho que a todos nós que estamos aqui, que a gente está junto aqui. Para que a gente possa valorizar mais a presença daqueles que estão com a gente, que estão perto da gente, para que a gente possa perceber a importância de todos os gestos, porque a gente não tem controle nenhum, nem da vida, nem do momento seguinte. Eu queria pedir a você uma oração. Uma oração. Fechar hoje de um jeito diferente. Nesse espírito, pedir uma oração a você. Claro. A todo mundo, a todos que estão assistindo a gente. E nessa perspectiva mesmo de... Cara, assim, nós não temos controle da vida. A gente não sabe o que pode acontecer, o próximo passo. A gente não tem. A gente não tem controle de nada. Aí, ó. O brilho feminino. Júnior, eu gostaria de fazer uma oração que seja uma oração de olhos abertos, como se eu estivesse olhando cada um de vocês. Você, que eu posso, mas todos os outros. Se a gente aprendesse... não é viver na perspectiva da desgraça, não é isso. Mas se nós vivêssemos na certeza da finitude, se nós vivêssemos na compreensão da temporanidade, se nós fizéssemos cada coisa com a paixão da primeira vez e com a percepção de que poderia ser a última, nós nos tornaríamos pessoas melhores. Então, a oração é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor levante a sua face e nos dê a paz. Shalom, que é a paz completa, que não é só a ausência de guerra, que é a presença de justiça, de amor, de comunidade saudável, de famílias bem integradas, de justiça social, de bem-estar. Shalom sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Mano, te agradeço demais. Eu que te agradeço. Fez um bem. Você hoje fez um roller coaster emocional aqui comigo, mas fez um bem enorme para minha alma. E tá perto de você faz sempre bem, viu? Gente de Deus faz bem aos outros. Obrigado. Você me abençoa demais. Cara, muito obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado por ser gente. Obrigado por ser esse líder espiritual tão cheio de humanidade, tão cheio de generosidade, de compaixão. Cara, eu quero dizer a você que eu sou privilegiado
por ter sido presenteado por Deus com a sua amizade, viu? A recíproca é verdadeira. Que eu te amo como a um irmão. Você a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Você é um brother from another mother. É isso. Diz que família são os irmãos que a gente escolheu ter. Deus nos permitiu escolher. Obrigado. Eu te escolhi como irmão, cara. E Deus te abençoe. Eu também. Amo você e a sua família. Dá um beijão na Paty por mim e nas meninas, tá? Dá um beijão na Ana, nos meninos. Sim. Tudo de bom. Aliás, pessoal, um beijo para vocês. Boa noite. Obrigado, gente. No mesmo horário, 9h30 da noite. A gente tem outro goiano. Essa semana foi a Semana dos Goianos. Quem será? Aloysio Silva. Quem vai ser amanhã? O Aloysio. Sei, o Aloysio vai estar aqui com a gente. Sei. Da Videira. Vai nos abençoar também. Tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Se você não pegou a live inteira, não acompanhou a live toda, ela vai estar disponível aqui nos stories até amanhã. E amanhã a gente disponibiliza no YouTube, no canal que eu acabei criando. Criei um canal agora. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Então lá todas as lives, e assim será também com essa live maravilhosa, esse momento incrível de encontro que a gente teve com Manuel Oliveira. Irmão, um beijo carinhoso, um abraço virtual. Logo estaremos juntos. Se Deus quiser. Se cuida.